objetivo é que essas conferências sejam curtas, justamente para que os senhores não percam a motivação de continuar vindo, né? Porque não é uma coisa que vai prejudicar muito os deveres de Estado, sobretudo para quem mora mais longe. E isso cria também um desejo de quero mais, né? Se eu disser tudo agora, se eu entregar todo o ouro agora, eu não volto na próxima. Então o objetivo é que eu diga as coisas pouco a pouco, né? Mas é claro, isso significa também que eu continuarei essas conferências mais uma vez por mês, quem sabe 2 vezes por mês. Claro que quando eu começo tratando das paixões, em algum momento, mas lá na frente, eu deverei também desenvolver mais esse tema das paixões, esmiuçando todas as nuances das paixões para a gente entender um pouco mais a relação entre a vida espiritual e também, é claro, a nossa saúde mental. Mas num primeiro momento vamos, digamos, introduzir as paixões com aquelas afirmações mais clássicas da boa filosofia, entrar no tema das virtudes e por fim a gente pode aprofundar mais sobre as paixões de novo. Então começamos com as paixões, passamos para as virtudes e por fim vamos entrar, digamos, no aprofundamento no tema das paixões. Pois bem, a boa filosofia, e quando eu digo boa filosofia, eu me refiro à filosofia de Aristóteles, de Santo Tomás, aquela filosofia que nós chamamos de realismo, a boa filosofia aristotélico-tomista, ela percebe 3 níveis de ação na natureza humana. Ou seja, na natureza humana há 3 níveis de ação. 3 níveis de ação. O primeiro nível, que é o mais inferior de todos, é aquilo que nós chamamos de os atos do homem. Os atos do homem, que são aqueles atos involuntários, como a digestão ou a circulação do sangue, os batimentos cardíacos. Então, os atos do homem, aqueles atos que são involuntários. Atos do homem. Aquilo que é involuntário. Então, é um primeiro nível de ação humana. Depois, nós temos um nível que seria o mais perfeito, o nível mais superior, que são os atos humanos. Dessa vez usando aqui o adjetivo, atos humanos. Que são os atos voluntários, os atos livres. Então, os atos humanos. Então, se distingue atos do homem de atos humanos. Então, aqueles atos voluntários, livres, com deliberação, e que necessitam de um conhecimento intelectual. Eu estudei, eu refleti, eu tomei uma decisão, e essa decisão foi um ato voluntário. É muito diferente dos atos do homem, por exemplo, a digestão, a circulação do sangue, que não tem nenhuma deliberação minha. Eu não preciso refletir para que o meu organismo faça digestão ou para que haja circulação sanguínea. Não depende de uma reflexão. São atos involuntários. Agora, no nível mais superior, os atos humanos, temos aqui aqueles atos que são voluntários, livres, que dependem de um conhecimento intelectual, do fim, do objetivo, qual é o meu objetivo. São aqueles atos que dependem de uma consideração do fim, como um objetivo a ser atingido, qual é o meu objetivo, o que é que eu intento com esses atos, e que nos move, essa consideração, que nos move a procurar os meios de atingir aquele fim. Então, por meio de atos voluntários e livres, eu me determino a procurar um certo fim, um certo objetivo. Porém, entre os atos involuntários e os atos voluntários, nós temos um nível intermediário.
que são justamente as paixões humanas. Então, temos um nível que é intermediário, que são as paixões. Então, as paixões, elas são atos da nossa sensibilidade, da nossa natureza sensível, da parte sensível da natureza humana. Por si mesmas, as paixões não são atos voluntários e livres. Elas não são atos voluntários e livres por si mesmas. Pelo contrário, são movimentos da nossa sensibilidade, da nossa afetividade. São movimentos da nossa sensibilidade, mas que podem se tornar atos humanos, ou seja, atos deliberados, livres, através do cultivo das virtudes. Então são atos da nossa sensibilidade. Por elas mesmas, as paixões não são atos livres e voluntários, mas nós podemos subordinar as paixões à regra, ao ditame da razão e a uma ordem da vontade, a uma determinação da vontade. Nós podemos subordinar, então, esses atos da nossa sensibilidade a uma regra, a uma medida que é determinada pela razão. Então, em si mesmas, as paixões não são atos livres e voluntários, mas podem participar da nossa vontade na medida em que elas obedecem, elas podem obedecer a uma regra, a uma medida determinada pela razão, ao ditame da razão. E nesse caso, as paixões são dirigidas por aquilo que nós chamamos de virtudes. Então, quando nós dirigimos as nossas paixões, elas se tornam, então, atos virtuosos. As virtudes são, portanto, essa direção, essa ordem que nós damos nos movimentos das nossas paixões. Então, as paixões, elas, apesar de por elas mesmas não serem atos livres e voluntários, elas podem participar do nosso agir voluntário, livre e moral. Elas podem ser objeto de uma moralidade. Isso aqui é bom ou é ruim? Então, as paixões, elas podem ser elevadas a um plano superior. Elas podem participar de um plano superior quando as paixões são dirigidas pelas virtudes. Então esse é o nosso intento como católicos, é fazer com que as paixões sejam dirigidas por virtudes. Vamos agora passar a um próximo ponto, que é a questão do apetite sensível. A questão do apetite sensível. Pois bem, nós temos uma natureza sensível como a dos animais. Ou seja, assim como os animais, nós somos capazes de sensações, de sentimentos. Os cães, os gatos, eles também podem ter paixões. Então, um cão que está irado, por exemplo, ou triste. Então, os animais, eles também são capazes de sensações, de sentimentos, ou seja, de paixões. Mas a diferença dos animais, os nossos sentimentos, as nossas paixões, não se encontram num estado puro. Por quê? Porque no nosso caso, como seres humanos, a nossa afetividade está ligada ao uso, ao exercício da inteligência e da vontade. Então nós não temos a nossa afetividade num estado puro, porque nós não somos puros animais. No nosso caso, a nossa afetividade está ligada à inteligência e à vontade.
Ou seja, nós não podemos agir de um modo puramente animal à margem da nossa atividade intelectual e voluntária. Nós não podemos agir como animais. Uma ação que está completamente à margem, separada da nossa inteligência e da nossa vontade. Pelo contrário, existe uma cooperação. Existe uma mútua cooperação. Então, por exemplo, às vezes os sentimentos afetam os pensamentos. Então, estou me sentindo triste. Isso afeta as conclusões que eu vou tirar com a inteligência. E vice-versa. Às vezes eu começo a pensar coisas que não são boas, hipóteses sobre o futuro, e isso repercute lá na sensibilidade com um sentimento de medo, ou de tristeza, ou de desespero. Então, nós seres humanos não temos uma afetividade pura. Pelo contrário, ela é sempre ligada ao exercício da inteligência e da vontade. Então, posso, inclusive, tomar uma decisão ruim, porque os afetos influenciaram o meu juízo, e isso me moveu a uma decisão precipitada, por exemplo. Agora, ainda que afetividade e vontade, a vontade é uma faculdade espiritual, é o que nós temos em comum com os anjos e com o próprio Deus. Então, ainda que a nossa afetividade e a nossa vontade possam interagir, ainda que elas possam interagir, cada uma possui um objeto diferente. Existe um objeto próprio da nossa afetividade, existe um objeto próprio da nossa vontade. Ora, qual é o objeto próprio da nossa vontade? O objeto próprio da vontade é o bem. A vontade se dirige ao bem. Assim como a inteligência se dirige ao verdadeiro, à verdade. Esse é o objeto próprio da inteligência. Então, nós como criaturas inteligentes podemos conhecer a matemática, a literatura, a filosofia, a teologia. O objeto próprio da inteligência é a verdade. É o conhecimento das coisas, da verdade das coisas. Em compensação, o objeto próprio da vontade é o bem. Tudo aquilo que é bom pode ser objeto de um desejo nosso. Eu desejo essa faculdade porque ela vai ser um bem para mim. Eu desejo a santidade. Eu desejo esse estado de vida que pode ser o matrimônio. Tudo aquilo que é bom pode ser objeto de um desejo, de um ato da nossa vontade. Ora, mesmo quando a gente deseja um pecado, cometer um pecado, nós não visamos o mal enquanto tal. Nós visamos aquele pecado sob o aspecto de bem, sob a aparência de bem que ele possui. Parece que é uma coisa boa. Tem uma aparência, uma ilusão de bem. Então nós só somos capazes de fazer o mal e desejar o mal no aspecto de bem. Nunca enquanto mal, visando o mal enquanto tal. Então, o objeto da vontade é o bem. Agora, qual é o objeto da nossa afetividade? Do nosso afeto sensível, mais especificamente. Qual é o objeto do nosso afeto sensível? Os nossos afetos, as nossas paixões. Paixões não, mas o nosso afeto. O nosso afeto sensível. Qual é o objeto do nosso afeto sensível? Ele não visa, ele não tende ao bem de modo universal, geral. Não. Mas ao bem sensível na medida em que ele exerce uma atração sobre a nossa sensibilidade. Então, o objeto do nosso afeto sensível é o bem sensível. Enquanto ele exerce uma atração sobre a nossa sensibilidade. Aquilo ali me atrai. Aquilo ali atrai, aquilo ali afeta a minha sensibilidade, a minha afetividade. Então é um objeto um pouco mais restrito. Então, nosso afeto sensível
ele se dirige a um bem que lhe causa um desejo sensível, uma atração sensível, que lhe convém de algum modo, algo que me convém de algum modo. Então existe um motivo aqui de conveniência. De conveniência, isso aqui é bem importante. Se isso aqui não me fosse conveniente, eu não teria essa atração, esse desejo, essa tendência. Então, por exemplo, se nós colocarmos um cachorro diante de uma vitrine, de uma joalheria, aqueles relógios e joias não exerceriam nenhum interesse para o cachorro. Mas põe o cachorro diante do açougue, vamos ver que a ação da sensibilidade do cachorro vai ser outra. Aquilo ali lhe é conveniente. Então existe um apelo da natureza que faz com que aquilo ali exerça uma atração sobre ele. Então a diferença entre o objeto da vontade e do afeto sensível é que no caso do afeto sensível, o objeto é um pouco mais restrito. É um bem sensível que exerce uma atração que de alguma maneira ele vai cobrir, ele vai saciar uma certa necessidade. Existe uma razão de conveniência. Isso aqui me é conveniente. De algum modo isso aqui me convém a uma necessidade minha, por exemplo. Agora, pode ser que haja aqui uma outra condição, uma outra circunstância que diversifica o nosso afeto sensível. Pode ser que um certo objeto não seja apenas atrativo e bom, pode ser que ele seja também difícil de atingir. Então pode ser que um certo objeto não seja apenas bom, pode ser que ele seja bom e árduo. Pode ser que ele seja bom e árduo, difícil de alcançar. Então isso significa que o nosso afeto ele deve se distinguir em dois apetites. Dois apetites. A nossa natureza humana, nossa natureza animal, que nós somos animais racionais, ela tem dois apetites, dois modos de se sentir atraída pelo bem sensível. Dois modos de visar e de tender ao bem sensível. Primeiramente, visando o bem sensível que atrai, né, a minha sensibilidade, a minha afetividade, que é o que nós chamamos de apetite concupiscível. Concupiscível. Quer dizer, que exerce uma atração sobre a minha concupiscência. Né? Então, por exemplo, se eu vejo uma fatia de bolo muito apetitosa, isso exerce uma atração sobre o meu concupiscível. Eu vejo o bem sensível daquela fatia, sobretudo se eu estou com fome. Então, quando o bem sensível exerce uma atração sobre mim, nós estamos tratando aqui do apetite concupiscível. Essa capacidade que nós temos, essa faculdade, esse apetite de nos sentirmos atraídos pelo bem sensível. Agora, pode ser que esse bem sensível seja também árduo. Ele exige da minha parte uma luta para que eu consiga alcançá-lo. Uma luta para que eu consiga alcançá-lo. Não é algo simples, como se servir de uma fatia de bolo. É algo que exige luta. É algo que é árduo. E nesse caso, nós tratamos do apetite do irascível, que é quando o bem exige luta. Por exemplo, defender a própria vida, na luta corporal contra um agressor. Então, o bem da minha vida, da minha integridade física, exige luta. Então, não é só o bem sensível da minha integridade física. É um bem que exige luta, porque ele é árduo. Eu preciso vencer, eu preciso superar a ação do agressor. Então, a nossa sensibilidade, ela se biparte, ela se divide no apetite concupiscível e no apetite irascível. Agora que nós percebemos isso, agora que nós já sabemos disso, que nós temos um apetite que é concupiscível e um outro apetite que é o irascível, né? Nossa afetividade, nossa sensibilidade
ela se divide em apetite concupiscível e irascível. Agora que já sabemos disso, podemos tirar uma conclusão que vai nos esclarecer muita coisa. Ou seja, as paixões humanas nada mais são do que atos dos nossos apetites. As paixões nada mais são do que modulações, são atos dos nossos apetites, seja do concupiscível, seja do irascível. Ou seja, uma certa coisa pode exercer sobre mim uma atração, eu posso sentir amor, ou a perda dessa coisa pode me fazer sentir tristeza. Então, amor e tristeza são atos de um dos apetites, que é o concupiscível. Ou então aquela luta corporal, do exemplo que eu dei, que vai exigir da minha parte ali um enfrentamento. Então eu vou exercer uma outra paixão, que é a ira. Então é um ato do apetite irascível. Então as paixões nada mais são do que os mais diversos atos dos nossos apetites, seja do concupiscível, seja do irascível. Nós não dizemos paixões no sentido de que são atos veementes, intensos, porque é assim que as pessoas pensam hoje em dia, em razão das novelas, da literatura romântica também. Paixão parece sempre ser algo que é muito veemente, muito vivo, muito profundo, que cega a pessoa. Não. Nós usamos o termo paixão no sentido clássico da filosofia de Aristóteles e de Santo Tomás. No sentido original da palavra, que vem da palavra passio, que significa sofrimento. Ou seja, sofrimento porque o indivíduo sofre a ação daquele objeto. Aquele objeto lhe atrai, aquele objeto exerce uma influência sobre ele, uma atração sobre ele. Isso produz em nós uma modificação corporal. Então, por isso dizemos paixão, porque diante daquele objeto eu sofro a ação dele, eu sou atraído por ele. Ele causa em mim uma modificação corporal. Ou seja, eu sofro a ação daquele objeto, do bem sensível daquele objeto, ou do mal sensível. Então, por exemplo, nós podemos tremer de medo, é uma modificação corporal. Nós podemos sentir calor por causa da ira, é uma modificação corporal. Nós podemos sentir o coração bater mais forte por causa do amor, é uma modificação corporal. Então, paixão significa isso. Esse sofrimento, num sentido que não implica necessariamente dor, é claro, né? Mas sofrer a ação de algo que exerce uma atração sobre mim, que me causa uma modificação corporal, que me afeta. Esse é o significado, esse é o sentido. Então, paixão, porque aquela coisa, aquele bem sensível me afeta e me causa uma modificação corporal. Pois bem, passemos agora para o próximo ponto, a relação entre as paixões e a nossa vontade. Vamos considerar de novo a relação entre as paixões e a vontade. Nós já sabemos que nós somos capazes de paixões por causa do nosso corpo. Nós temos uma natureza animal, nós temos uma natureza animal que nos faz termos algo em comum com os animais que nós conhecemos, né? Claro que nós somos animais racionais, então nós temos algo em comum com os anjos, nós temos inteligência e vontade, mas temos algo em comum com os animais, porque temos um corpo, temos uma sensibilidade, temos as paixões. Se não fosse o nosso corpo, o bem sensível não exerceria uma atração sobre nós, que nos comoveria fisicamente. Se não fosse o nosso corpo, o bem sensível não exerceria nenhuma atração sobre nós, que nos comovesse. Então, os anjos, por exemplo, não sofrem
nada, não são afetados pelos bens sensíveis. Isso quer dizer que a nossa vontade, sendo ela uma faculdade espiritual, porque é aquilo que nós temos em comum com os anjos e com o próprio Deus, a nossa vontade sendo uma faculdade espiritual, ela não é capaz de paixões. A nossa vontade não está ligada a nenhum órgão. Nós podemos exercer a nossa vontade, inclusive separado do corpo. Então, os santos do céu, as almas dos santos, eles que estão separados do corpo, com exceção de Nossa Senhora, é claro, as almas dos santos, têm lá no céu o exercício do amor de Deus. A vontade deles continua amando a Deus, mas eles estão separados do corpo. Então a vontade dos santos continua em operação, mas eles não têm as paixões, porque estão separados do corpo. Por outro lado, a vontade possui o que nós chamamos de afetos, que são os atos da vontade. Então, como é que nós chamamos os atos da vontade? Chamamos de afetos. Então, quando nós lemos livros espirituais, os autores dizem, nos livros de meditação, que a pessoa que faz ali a meditação deve elevar a alma em afetos de contrição, em afetos de ação de graças, em afetos de amor a Deus. São os atos da vontade. Então, claro, nós podemos usar a palavra afeto tanto para tratar das nossas paixões, ou melhor, nossos apetites. Nós podemos ter aqui o uso desse termo, afeto, para tratar da nossa sensibilidade, mas podemos usar a palavra afeto, o termo afeto, também para tratar dos atos da vontade. Então veja, é um termo ambíguo. Eu posso usar para tratar daquilo que eu tenho de sensível e daquilo que eu tenho de espiritual. Os afetos da vontade e os afetos sensíveis. É preciso que a pessoa reflita de qual afeto ele está tratando. São os afetos da vontade ou são as paixões? Depende do contexto, depende do uso que a pessoa faz do termo afeto. Então, ainda que os afetos da vontade, os atos da vontade, não estejam ligados a nenhum órgão, no entanto, a nossa experiência mostra que os afetos da vontade costumam estar acompanhados da paixão correspondente. Então, por exemplo, refletindo sobre algo, eu posso ali ter um movimento de alma de indignação. E isso sempre vem, ou quase sempre vem, acompanhado da paixão correspondente. Quer dizer, a minha sensibilidade reage e eu desenvolvo ali, eu me comovo com a paixão da ira. Mas tudo começou com uma reflexão. Eu refleti sobre uma situação, fiquei indignado, cheguei a um estado de indignação e isso me afetou de maneira que a minha sensibilidade reagiu e eu tive ali um movimento da paixão da ira. Então, por mais que a vontade seja uma faculdade espiritual, ela atua em cooperação com a nossa sensibilidade. A nossa sensibilidade reage aos movimentos da vontade, aos afetos da vontade. Existe uma comoção, uma repercussão na sensibilidade dos atos da vontade. Então, mencionei aqui a ira, mas vale também para o amor espiritual. O amor a Deus, por exemplo, pode me causar uma comoção física, de uma alegria espiritual, de uma consolação espiritual, de uma alegria sensível. Então, de uma alegria sensível. Esse amor espiritual pode causar uma alegria sensível. Então, assim, nós vemos que as paixões podem ser elevadas pela vontade, na medida em que a vontade, ela determinou, ela acabou repercutindo na nossa sensibilidade, promovendo ali uma certa paixão. Uma outra precisão de vocabulário, eu já mencionei aqui a questão dos afetos, que nós podemos usar em dois sentidos, afetos da vontade ou afetos da sensibilidade. O termo paixão, que eu mencionei aqui, como no sentido que Aristóteles e Santo Tomás lhe dão,
Mas hoje a psicologia moderna preferiria chamar as paixões de emoções. Então, autores modernos não chamam as paixões com esse nome clássico da filosofia de Aristóteles e São Tomás, mas chamam as paixões de emoções. Então, é só uma questão de vocabulário. Uma última questão, antes de passarmos para o próximo ponto. Por acaso, as paixões, elas são más em si mesmas? Será que é mal? É ruim? É imoral sentir os movimentos das paixões? De modo algum. As paixões não são más nelas mesmas. As paixões, elas são moralmente neutras. Ou seja, um movimento de uma paixão em si mesmo, ele não é nem bom nem mal. Um movimento de uma paixão em si mesmo, ele não é nem bom nem mal. Tudo depende da relação desse movimento da paixão com a razão, com a ordem da razão, com a regra da razão, com a medida da razão. Se foi um movimento ordenado ou desordenado. Se foi uma paixão dentro da regra da razão ou fora da regra da razão. Além disso, também depende do grau de voluntariedade. Foi algo voluntário ou foi algo que eu fiz ou que eu senti de maneira não intencional? Foi uma fraqueza minha, foi um ímpeto meu. Me veio do fundo da alma um ímpeto de ira, mas que depois, quando me dei conta, eu combati e eu moderei, eu temperei esse movimento de ira. Foi algo voluntário ou involuntário? Foi algo dentro da medida da razão ou extrapolando a medida da razão? Então as paixões em si mesmas, elas não são nem boas nem ruins, elas são moralmente neutras. Depende da subordinação desse movimento da paixão ao ditame, à regra, à medida da razão e, é claro, se foi algo voluntário ou involuntário. Depende da voluntariedade daquele movimento da paixão. Vamos agora fazer a classificação das paixões dentro do esquema muito conhecido na filosofia de aristotélico tomista, nos livros de teologia moral também. Então vamos agora classificar, sistematizar, melhor dizendo, as paixões. Nós já sabemos que nós temos dois apetites, o concupiscível e o irascível. O concupiscível que se dirige ao bem sensível, pura e simplesmente, e o irascível que se dirige àquele bem que exige luta, que é o bem árduo. Então, com relação ao nosso apetite concupiscível, quais são as paixões que podem nascer do apetite concupiscível? Quais são as paixões que podem nascer do concupiscível? Se nós estamos em face do bem sensível, eu olho aquela fatia de bolo que está lá sobre a mesa. Então, em relação... em face do bem sensível, a minha reação é o amor. Então, em face do bem sensível, a reação é o amor. É um amor sensível. É o amor sensível. Agora, em face do mal sensível, a reação é o ódio. Em face do mal sensível. Então, vamos imaginar que haja um animal muito perigoso, peçonhento, ameaçador, vindo na minha direção. Então, a minha reação ali é o ódio. Claro, a gente pode atribuir uma outra paixão, mas vamos ver daqui a pouco. Mas apenas para exemplificar, que em face do mal sensível, a minha reação é o ódio. Por exemplo, uma notícia de algo ruim, de um crime, a minha reação é o ódio. Se o bem está ausente,
Eu quero a fatia de bolo, mas ela não está lá na minha casa. O bem está ausente. A minha reação é uma tendência, um desejo. É a paixão do desejo. Quando o bem está ausente, a paixão é o desejo. É uma tendência. Eu quero aquilo. Eu aspiro, eu desejo aquilo. Se o mal está ausente, se trata de um mal ausente, a minha reação, a paixão que vai nascer é o desejo de se afastar disso. Quer dizer, o mal está ausente, mas eu não quero que ele venha até mim, eu não quero que ele me atinja, que ele me faça mal. Então a minha reação é a fuga. É a fuga. Se eu sei que há um mal que pode me fazer mal, justamente, a minha reação é o afastamento, é a fuga, é a paixão da fuga. Um ímpeto de fuga, uma paixão de fuga. Se o bem está presente, eu estou degustando, comendo aquela fatia de bolo, é um bem presente, existe uma reação de repouso da minha sensibilidade, ela possui o bem que ela aspirava, então a reação é a alegria sensível, o prazer. É o repouso da minha sensibilidade naquele bem. Agora, se o mal está presente, não é uma coisa de ruim que irá acontecer, mas que já aconteceu. Eu estou experimentando esse mal presente na minha vida. Então a minha sensibilidade sofre isso, é a tristeza. Então a notícia, por exemplo, de um falecimento. Isso desperta em mim a paixão da tristeza. A minha sensibilidade sofre com o mal presente. Agora, com relação ao apetite irascível, se o bem está ausente, mas ele é árduo, ele exige luta, mas eu me atraio por ele, eu sinto que ele é atrativo, ainda que ele seja árduo, então existe uma outra paixão que é a esperança. Eu espero alcançá-lo. Vou fazer o meu esforço, vou lutar para atingi-lo. Então a paixão que nasce em mim é a esperança. O bem ausente, árduo, mas pelo qual eu quero lutar. Agora, se esse bem está ausente e eu sei que eu não tenho como atingi-lo, porque ele é árduo demais para mim, então nesse caso é o desespero. Então, para mim, ele é árduo demais, eu não me vejo em condições de lutar contra aquilo que me impede de obtê-lo, então a paixão do desespero. Em seguida, se o mal é árduo e eu temo que ele possa vir a me atingir, então é a paixão do temor. Pode ser que ele me atinja. Eu vou ter que fugir dele, então é um mal árduo que talvez eu não consiga superá-lo, então vem aí a paixão do temor. Agora, se o mal é árduo, mas pode ser que eu o vença e eu acho que eu posso superá-lo, e mesmo assim eu quero lutar porque eu me sinto muito atraído por um certo bem, então eu vou enfrentar aquele mal, eu me vejo em condições de lutar contra aquele mal árduo. Nesse caso é a audácia. É a paixão da audácia, é um desejo de enfrentar um certo mal que é árduo, que exige luta. Então veja o binômio aqui, temor, quando eu não vejo alternativa senão fugir. Temor, medo de sofrer aquilo ali, medo de mesmo fugindo ter que sofrer um certo mal. Ou então, coragem para enfrentar um certo mal. Então é a paixão da audácia. E por fim, quando o mal está presente, não é um mal futuro, não é um mal possível, não é um mal certo, mas futuro, não, é um mal presente. Nesse caso existe uma luta e a paixão é a cólera ou a ira.
É o mal presente. Então, naquele exemplo que eu dei, da pessoa que entra em luta corporal contra um agressor. Então, essas são as 11 paixões que nós encontramos nos bons livros de filosofia ou de teologia moral. São atos, portanto, do nosso apetite, seja do concupiscível, seja do irascível. Agora, é claro que isso não quer dizer que as paixões se reduzem a 11. Isso é apenas uma classificação esquemática. Na verdade, as paixões elas admitem inúmeras nuances, variações. Existe uma infinidade de formas de amor, existe uma infinidade de formas de desejo, de esperança. Então, por exemplo, uma coisa é a tristeza que vem do pecado, uma tristeza boa, como a contrição. Outra coisa é uma tristeza má, como a inveja. Que a inveja nada mais é do que a tristeza pelo bem alheio, é uma tristeza má. Então veja, a mesma paixão pode adquirir contornos muito diferentes. E é por isso que eu mencionei lá no começo que vale muito a pena esse aprofundamento. Porque as paixões podem admitir muitas nuances. Alguns autores propuseram reduzir essas 11 paixões a 4 paixões fundamentais, 4 tendências fundamentais da nossa alma. Quais são essas 4 tendências fundamentais? Alegria e tristeza, esperança e temor. Então, as 4 tendências fundamentais são alegria e tristeza, esperança e temor. Na verdade, se a gente refletir bem, todas as paixões dependem do amor. Se a gente ama algo, a gente teme perder, a gente se alegra em possuir, a gente foge do mal oposto e assim por diante. Então, em última instância, a primeira das paixões, que dá origem a todas as demais, é o amor. Último ponto, a relação entre as paixões e a vida espiritual. Nós já sabemos que as paixões são moralmente neutras. Eu posso, digamos, elas podem ser boas ou más, dependendo da subordinação das paixões à regra da razão, à medida da razão. Ou então, se são paixões que foram atos voluntários, deliberados, porque, enfim, houve um consentimento da vontade, ou então foi algo involuntário e refletido. Então, as paixões são, em si mesmas, neutras. Depende da subordinação delas à regra, ao ditame, à medida da razão. Agora, para que a gente possa progredir na vida espiritual, então, em vista do progresso espiritual, qual deve ser a nossa atitude diante das paixões? Por acaso, nós devemos visar a superação das paixões? A renúncia completa da nossa afetividade sensível? Qual deveria ser a nossa atitude como católicos diante das paixões? Devemos visar a renúncia completa das paixões? A superação da nossa sensibilidade ou não? Certamente não. Porque nós somos uma natureza composta de corpo e alma. E a vida espiritual, ela não consiste na negação do nosso corpo. Deixemos isso para as seitas. A nossa vida espiritual não consiste na negação da nossa sensibilidade, do nosso corpo. Deus nos criou assim. Então, a santidade não significa, não implica a impassibilidade da alma. Uma alma impassível, nada me afeta.
diante de uma grande graça, não sinto alegria nenhuma. Ou então, diante de um grande pecado, não sinto tristeza nenhuma. Ora, isso se chama dureza de coração, cegueira de espírito, mas isso não se chama santidade. Eram os estoicos, aquela escola filosófica dos gregos antigos, que julgavam que as paixões eram doenças da alma e que o sábio não deveria experimentá-las. Então isso não corresponde à filosofia e à moral católica. Nós não devemos visar uma alma impassível. Não, isso não é católico. Como nós já sabemos, as paixões, elas não são racionais em si mesmas, elas não são morais em si mesmas. Elas podem ser bem empregadas ou mal empregadas. Então, em si mesmas, elas não são más. Agora, elas podem ser governadas pela nossa vontade, para que se tornem participantes dos atos voluntários e livres do homem. Para que elas se tornem participantes da nossa razão, na medida que elas vão seguir, obedecer, se subordinar à regra da razão, à medida dada pela razão. Então, como eu disse, nós temos os atos humanos, que são os atos voluntários, os atos livres, e as paixões podem participar dos atos voluntários e livres. Elas podem se subordinar à regra da razão. E isso é um bem. Isso é a perfeição das paixões. É uma perfeição das paixões que elas participem do governo da razão, que elas se subordinem a uma determinação da nossa vontade. Então, o que faz com que uma paixão seja boa ou má é a conformidade com a regra da razão e, é claro, com uma determinação, uma ordem da nossa vontade. Então, claro, às vezes nós podemos sofrer uma paixão veemente que nós não conseguimos controlar, mas nós podemos não consentir com essa paixão veemente. E é isso que basta para a vida espiritual. Que a nossa vontade combata essa paixão veemente, desordenada, e pouco a pouco corrija por meio do progresso da virtude correspondente. Temperança, humildade, castidade e assim por diante. Então as paixões, longe de serem um problema, elas fazem parte da perfeição do bem do homem. O homem não pode ser perfeito sem moderar, sem dirigir, sem santificar as suas paixões. E é por isso que no Salmo 83 está escrito: Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivo. O meu coração, isto é, a minha vontade, e a minha carne, ou seja, os meus apetites, exultaram no Deus vivo. O meu coração e a minha carne exultaram no Deus vivo. Em Deus vivo. Cor meum et caro mea. O meu coração, ou seja, a minha vontade, e a minha carne, ou seja, os meus afetos, os meus apetites. Então assim deve ser o bom católico, que visa a santidade. Ele deve fazer toda a sua natureza louvar o Senhor. Não negando as paixões, mas ordenando-as. Então, as paixões, elas são moralmente neutras, mas nós devemos, justamente pelo trabalho das virtudes, fazer com que elas participem da nossa razão, né, da regra da razão, da medida da razão, e que também sejam atos dirigidos pela nossa vontade, né, para que sejam atos livres, né? Então a gente vê numa carta, deixa-me lembrar, de São Francisco de Sales para Santa Joana de Chantal, em que ele manifesta a profunda tristeza dele a
acho que era por causa do falecimento de alguém, acho que do filho de Santa Joana, não me lembro mais. Mas a gente vê que o santo manifesta uma tristeza totalmente legítima diante daquele falecimento, mas uma tristeza toda ordenada. Ou seja, não é porque é santo que ele é impassível, mas também não quer dizer que ele vai se afundar nessa tristeza. Não, ele vai ordená-la, ele vai subordiná-la à luz da razão e a razão à luz da fé. Agora, para concluir, é verdade que certas paixões, o nome delas, já inclui uma apreciação moral. Então, nós já sabemos que as paixões são moralmente neutras, nós podemos usá-las para o bem ou para o mal, para a virtude ou para o pecado, mas certas paixões, o nome delas já inclui uma apreciação moral. Então, por exemplo, o pudor. Pudor é uma paixão boa. Por quê? Porque se trata da vergonha daquilo que ou melhor, do temor daquilo que causa vergonha ou que banaliza. É um temor bom. É o temor daquilo que é vergonhoso. Então o pudor é um movimento da paixão que é bom. Mas já inclui a apreciação moral. Quando eu digo pudor, eu já me refiro a um temor por algo que deve ser temido. Então, algo que eu devo evitar. Algo vergonhoso, algo imoral, algo que banaliza meu corpo, por exemplo. É o pudor. Ou então inveja. A inveja, quando eu digo inveja, eu já me refiro a uma tristeza má. Uma tristeza pecaminosa. Então eu já fiz a apreciação moral ao nomear aquela paixão. Uma coisa é dizer tristeza, pode ser uma tristeza boa, uma tristeza má. Mas quando eu digo inveja, eu já classifico essa tristeza como má, porque é a tristeza pelo bem alheio. Eu não queria que aquela pessoa estivesse bem. Então eu já dei a apreciação moral quando nomeei aquela paixão.